material que estará no métrico. Ah, não sei o que eu fiz. Vem aqui, testa a linha, clica na tela, dá a direção e vê se depois do número está escrito metros. M. Ok? Onde estávamos, né? Aqui. Aqui eu vou ter algumas outras configurações. Eu vou deixar em Large Toolbars para ver se facilita a vida de vocês um pouco. Vocês não precisam deixar. Esse Snap to Grid é esse grid aqui embaixo, tá? E vamos lá. Análise de energia não estava aqui em cima, estava aqui embaixo. Isso aqui para touchpad a gente não vai usar. Colaboração não vai usar. Aqui é o login de vocês. Tem um mousepad, vai fundo. E essas barras aqui vocês não devem ter. Alguém tem já aí, não? Então assim, aqui na aba Windows eu posso configurar outras ferramentas, tá? Cada uma dessas aqui é um conjuntinho de ferramentas que vai ficar incorporando o meu desenho. A maioria deles, por exemplo, File Toolbar. Ó, esse ícone já está aqui. Esse primeiro pedaço já é o File Toolbar. Não preciso dos dois juntos. Ok? Sketch Toolbar. Esse ferramenta que está aqui embaixo. Ele está expandido aqui, ó. Como a gente usa bastante, eu prefiro deixar ele do lado. E assim vai. Geometry. São esses aqui, ó. A mesma que está ali, com esses dois. Expande lá. Então não preciso ter todos, tá? Podem deixar só o Sketch Toolbar e o Solids Toolbar, que são esses dois que a gente vai brincar hoje. Ok? Mas de uma maneira geral, até essa linhazinha aqui para cima, são essas ferramentas aqui. E daqui para baixo são essas ferramentas aqui. Tá bom? Então, aqui vão ser nossas ferramentas de desenho. E aqui do lado, ó, a gente vai ter, na primeira aba, propriedades. Segunda, materiais. Terceira, camadas. Quarta, cenas, né, e câmera. Estilos visuais. Árvore de agrupamento. Níveis, a nossa biblioteca, conexão com o Dynamo, que é outro software, e plugins. Se eu baixar plugins depois e quiser colocar, eles vão estar por aqui. Tudo bem, não interfere que a gente não vai usar nenhum dos dois. Por que tem ou não tem? Eu acabei atualizando o meu para a versão 17, que é a última que saiu. Só que o de vocês está na 16.4 ou algo assim. Tem alguma coisinha que é diferente, mas nada demais. Nada que não dê da gente trabalhar, tá? Então vamos lá, gente. Vamos selecionar aqui, ó, a primeira coisa. Selecionar a ferramenta linha. Levanta a mão aí quem já mexeu no SketchUp. Tá, é mais fácil quem não mexeu no SketchUp. Nunca. Tá. Então assim, para a gente fazer a modelagem aqui, o software, assim como o SketchUp, ele identifica, né, que toda vez que eu fecho um polígono, ele cria uma face naquele polígono, tá? Então eu tenho ali a linha, né? Fiz uma linha, duas, se eu fechar, ele fez uma face, tá vendo? A linha azul. Essa face não existia antes, eu desenhei com 3 linhas, no momento que eu fechei, ele fez a face. Eu posso selecionar a face e deletar ela. A face deixou de existir, a superfície deixou de existir, só existem as linhas, ok? Eu posso deletar uma linha e aí a face vai deixar de existir. Por que a face deixa de existir? Porque não tem um polígono fechado. E eu posso clicar sobre essa face e automaticamente dar uma altura para ela e transformar num volume. Então se eu clicar uma vez, ele vai mudar para a ferramenta de extrusão ali, que no SketchUp chama empurrar, puxar, e no Format não vai se chamar empurrar, puxar, porque é registrado para o SketchUp, mas é exatamente a mesma ferramenta. Posso clicar na face e empurrar a altura que eu quero. Não, embaixo não vai ficar um buraco, ele vai ficar fechado. Ele está duplicando a face, ele literalmente... Você fecha, uma vez fechou a superfície, a próxima etapa seria dar o volume, ele fecha todo. Mas eu posso sim deletar uma face depois de extrusão e fazer só a casquinha.
Faz uma linha, né? Fecha ali, pá, fechei, fechou a face e clico uma vez, não aconteceu nada, só mudou o comando, cliquei a segunda vez, agora grudou na face, clico a terceira vez para soltar. Tá, mas isso é muito bonito, muito bacana, como é que eu faço então para fazer um triângulo definido? Vamos lá, fazer o nosso triângulo de Pitágoras básico 3, 4, 5. Clico e trago meu mouse. Como é que eu faria isso no Sketch? Quem sabe? Bom, era só digitar, né? Ele é automático. Aqui, se eu digitar 3, ele pegou. Também funciona automaticamente, tá? Mas eu tenho uma segunda opção, que é dar o Tab e botar a medida. Às vezes eu vou estar trabalhando com modificação de medida, ou vou estar no meio de um outro comando, eu posso fazer dessa forma, né? Então, vou digitar lá, foi 3, 4, e fecho, vai dar 5, mas eu também poderia trazer meu mouse e digitar 5 e ele vai fechar. Se eu tento digitar e não deu, o que eu faço? Dá Tab, que ele vai permitir você digitar. Tá? Mas aí com o Tab sempre vai me permitir dar a entrada. Da mesma forma, uma vez que eu cliquei ali, ó, eu posso modificar. Aqui eu não vou conseguir. Vou pegar o retângulo aqui, que vai dar certo. Estou pulando da ferramenta linha aqui para a ferramenta retângulo, ok? Fazer um retângulo de 4x4. Retângulo. Notem o ícone aqui, né? 1, 2, 3. Então eu vou fazer o que? 1. Não tem um retângulo propriamente dito, né? Só uma linha. Mas eu vou dar primeiro um lado. Posso trazer aqui 5 Enter ou Tab 5 Enter. Marquei o segundo ponto. Levo para cima, vou marcar o terceiro ponto e ele vai fechar o retângulo. Tab 5. Fiz um quadrado 5 por 5. Eu posso depois clicar nesse 5 e alterar. 4. Cliquei ali 3. E ele vai reconfigurar aquele último lado, tá? Da mesma forma, ó, posso selecionar uma face aqui. Clico nela de novo, uma linha, desculpa, uma aresta. E trazer a distância que eu quiser. Por exemplo, 2. Posso clicar no número e digitar o valor, 3. Ok? E ele vai reconfigurando o volume que eu estou fazendo, aquela superfície que eu estou fazendo. Para quem vem do Sketch, o Sketch geralmente tinha aqui embaixo as medidas, né? O Formit não tem dessa forma. Ele é mais próximo do Revit, nesse caso, que é essa configuração que eu faço o volume primeiro, se eu precisar, e depois eu posso modificar ele, né? Posso pegar daqui e trazer numa dimensão específica. Se eu quero digitar o valor, aí eu vou apertar Tab e ele vai aparecer essa interface que me permite digitar, ok? Atenção aqui, né, que eu tenho trabalhado, sem falar muito, só nesse plano. Vocês devem ter notado, principalmente quem nunca trabalhou, né, com modelamento 3D, que nós temos aqui 3 eixos. Um eixo verde, um eixo vermelho e um eixo azul. X, Y, Z. Ok? Tenho trabalhado sempre num plano horizontal. Mas eu posso facilmente acabar trabalhando com... elevando um pedaço e acabar modificando esse volume, né? Isso aqui agora tá, esse vértice está numa altura diferente dos outros dois. Então ele não está acoplanado, não está no mesmo plano do chão. Ok? Tomar cuidado com isso. Então uma vez que eu fiz algumas coisas que eu estou fazendo, quero selecionar agora e deletar esse triângulo. Cliquei uma vez, é só a face, né? Posso clicar 2 vezes e ele seleciona a face e as arestas que cercam esse triângulo. Aí eu posso deletar ele, ou agrupar, ou fazer outra coisa. Esse volume que eu dei altura, eu posso alterar a altura dele, para cima ou para baixo. Mas eu também posso editar outras coisas. Posso pegar essa face e mexer ela, a aresta, desculpa. Posso
clicar em qualquer face, dar ESC para sair do comando, clicar nesta face e extrudar ela. Posso empurrar a próxima face, não sou limitado por nada, né? Se eu consigo selecionar, eu consigo modificar aquele volume, tá? Aqui, mudou o plano, né? Tem um ângulo ali entre uma face e a outra, por isso que tem essa linha. O que acontece se eu tento deletar essa linha? Ele apagou as duas faces. Ou seja, eu tinha um polígono aqui, que vinha até aqui, e terminava aqui, ó. Se eu reconstruir esse polígono, ele vai fechar a face novamente. Aí ele fez essa face e essa face. Embora ele esteja muito próximo, ele não está no mesmo plano. Eu tenho usado o Shift na minha mão esquerda, mantenho apertado o Shift e o botão do meio do mouse. O botão do meio do mouse eu consigo, com as duas coisas apertadas, né? O Shift e o botão do meio, eu consigo usar o Orbit, que é esse giro da câmera, ok? É essa mesma ferramenta que se encontra aqui, ó. Não é essa, desculpa, essa. É o scroll que eu estou usando, só que apertado. Então, ó, só o scroll apertado, pan, tá? Para frente, para trás, zoom in, zoom out. Então, para frente, para trás é esses dois. 2 cliques no botão do meio do mouse. Tudo que eu desenhei, né? Zoom extends. É esse terceiro aqui embaixo. Só o scroll é pan. E o shift apertado junto com o scroll aí faz o orbit. Façam um prisma e dê uma girada nele e veja como é que funciona isso, tá? Quando eu tenho uma face selecionada e eu uso o orbit. Quando eu não tenho nada selecionado e eu uso o orbit. Como é que é para frente e para trás com o zoom? Como é que é o pan carregando de um lado para o outro? E o que acontece quando eu clico 2 vezes no meu scroll? Então, ó, pessoal, essas ferramentas aqui de visualização, né? Que a gente tem os zooms aqui, o orbit, o pan. Clica 2 vezes, zoom extends. Esta vista aqui em cima, ó. Quem não tem o 17 ainda, só tem uma vista, que é a isométrica. Você clica e ele deu. A versão 17 já atualizou para as vistas que a gente está mais acostumado, né? Vista de topo, elevação sul, cada uma das vistas laterais e a vista de baixo. Ok? E essa segunda aqui é isométrica. Eu acho que a versão 16 é só topo e isométrica, né? Mas também com topo isométrica dá de se virar muito bem. Então vamos dar uma olhada rapidamente nas ferramentas que a gente tem, tá? Primeiro, a linha. A linha, posso fazer só uma linha. Posso fechar um polígono com ela. A partir do momento que eu fechei um polígono, ele faz a face e vai me permitir continuar desenhando. Um arco de 3 pontos. Saúde. 1, 2 e o terceiro ponto que eu clicar é o meio. Então, 1, 2 e o terceiro ponto. Só que, ó, eu estou desenhando novamente, tá? No plano horizontal. Mas eu poderia estar desenhando isso no plano vertical também, tá? Ó, já desenhei isso aqui para cima. Poderia daí desenhar, extrudar para o lado ao invés de para cima, né? Arco a partir do centro. Então poderia fazer isso aqui. Desenhar um arco e fechar. Ó, desenhei esse arco do lado do quadrado. Isso é uma face, isso é uma face. Está separado. Se eu deletar essa linha, o polígono continua fechado, né? Então é uma única face, eu uni as duas faces. Extrudo de uma única vez. Oi? Essa?
que você acha que vai acontecer? Vai abrir o arco. Por quê? Exato, essa face, né? Essa face, ela é essa linha existe porque tem uma mudança de plano entre este plano e esse plano. Então, realmente, se eu deletar essa linha, ele abre tudo. Consigo ocultar. Mais pra frente. Calma. Respira fundo. A gente começou, abriu agora o software, cara. Mas sim, eu tenho como ocultar aquela linha facilmente, tá? E eu posso redesenhar isso aqui também e ele vai fechar novamente. Como isso aqui é um arco, ele tem várias faces, é capaz de dar ruim. E eu tenho que reconstruir cada uma dessas linhas. Meio chatinho. Mas eu posso fazer isso e selecionar essa face e dar uma altura para ela, né? Selecionar essa face, dar uma altura para ela e aí começar a brincar de arquitetura aí com esses volumes, né? Não tô colocando medida, mas seria isso aí. Polilinha, né? Spline. Vai fazendo curvas consecutivas até eu terminar o meu movimento. Uma vez que eu fechei, ele permite eu transformar isso num volume. Retângulo. Mesma coisa que a gente fez até agora, né? Só que eu vou clicar sempre 3 pontos para fazer os 3 vértices. Uma vez que eu determinei os 3, ele faz o meu retângulo. Essa ferramenta aqui, ó, a fita métrica, ela funciona nos dois sentidos, tá, gente? Ó, cliquei aqui 9 metros. Se eu clicar nessa face, fica lá. Se eu clicar ali e botar 8, ele vai puxar esse vértice para lá, tá? Então ele me permite ajustar a dimensão que eu estou fazendo. Ó, clicar ali, 8, ele ajusta aquela linha. Aí o círculo, vou fazer lá pelo raio, né? E esses aqui, eles já fazem o volume, tá? Boto o cubinho ali e aí eu posso ajustar o tamanho depois, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver uma coisa, ele faz sempre o mesmo tamanho padrão. 3,5 por 3,5. É maravilha. Aí a esfera, uma meia esfera, uma piramidezinha, cilindro e telhado. Bom, vocês notaram que eu consigo selecionar cada elemento desse aqui, ó, e individualmente, né? Eu seleciono cada face individualmente. Mas eu posso agrupar esses elementos. Eu posso selecionar 2 vezes, né? 2 cliques rápidos, ele seleciona tudo que está conectado. E eu posso vir aqui, criar um grupo, ok? E uma outra coisa que eu posso fazer é clicar com o botão direito e ele vai me mostrar esse menu de contexto com a maioria das ferramentas disponíveis para esse tipo de seleção que eu estou fazendo. E aqui eu tenho o criar grupo também, tá? Então aqui eu tenho o quê? Rotacionar, escalonar, fazer uma escala não uniforme, fazer uma matriz, né? Fazer várias cópias numa linha e depois numa coluna, fazer uma cópia, espelhar, transformar em mesh, que é um plano subdividido, e dar um merge que vai juntar todos os vértices, quando não é o caso. Então eu posso selecionar aqui, vir aqui em cima e agrupar, ou botão direito. Professor, Oxa, diga. perdi como é que você falava.
Como é que eu fiz o quê? Isso? Aqui, ó. Ou nessa aqui, ó. Escondido aqui. Tá? Escala? Como assim? Ah, sim. Espera aí. Posso selecionar aqui escala. Aí tá ali, ó, 100%. Eu posso com essa seta ajustar o tamanho. Vamos? Botão direito? Já botão direito. Seleciono. Botão direito, ele vai mostrar o menu de contexto. Eita. Meu botão direito não quer responder hoje. E essa ferramenta aqui é a escala. Ó. Tecla de atalho SC. Já vamos se acostumando com as teclas de atalho aí, gente. Tá? Oi? Você não pode digitar S e C? Não entendi. O SC também não está indo. Não aparece menu de contexto? Não aparece metal e está aparecendo para ti. E se aperta scale, ele SC não vai. Primeiro eu tenho que selecionar o volume. 1, 2. Botão direito, ele vai me mostrar o menu de contexto. Aí vai aparecer, tá? Alguns de vocês podem ter algum problema em relação a já agrupei e estou tentando fazer com o grupo fechado ou com o grupo aberto. Ou selecionar um pedaço só e tentar dar a escala e não aparecer. Mas até isso ele vai aparecer que eu posso modificar esse volume. 60%. Ok? Posso olhar de baixo, selecionar a parte de baixo, SC, e botar aqui 120%. E fazer um tronco de cone dessa forma, ok? Tudo bem? Se eu clicar 2 vezes, selecionar tudo, eu posso agrupar esse elemento, aí ele faz uma caixinha, e essa caixinha aqui eu posso mover. Agora eu quero mostrar algumas coisinhas de contexto para vocês, gente. Deixa eu pegar... Vou pegar esse cubo mesmo aqui, esse cone aqui. Ó, algumas ferramentas, tá? Quero copiar esse elemento. Estou com o grupo fechado. Eu posso estar com ele fechado ou clicar 2 vezes, agora estou com o grupo aberto. Então, ele tá, né, deixou tudo cinza, exceto o que está dentro do grupo, para ressaltar que eu estou trabalhando dentro do grupo. Se eu criar um elemento agora, vou criar um cubo. Esse cubo está dentro do grupo. Tá vendo que a caixinha azul aumentou? Se eu fechar, o grupo agora pertence aos 2 elementos. Então, nós temos que tomar cuidado com quando estamos trabalhando dentro de um grupo ou fora de um grupo. Para que eu quero trabalhar com grupo ou não quero trabalhar com grupo? Se eu quero que as coisas se relacionem entre elas ou não. Por exemplo, notem que este cubo está dentro do grupo, correto? Se eu desenhar um quadrado aqui em cima, que não estava agrupado, esta face interfere com esta face. Ok? Se eu extrudar essa face, ele não vai extrudar a parte de dentro. Porque são elementos separados, distintos. Aqui, uma coisa não interfere com a outra. Isso é um elemento e esse é outro elemento. Então, se eu extrudar isso aqui para baixo, ele não subtraiu do outro cubo, porque ele não, uma coisa não se relaciona com a outra, tá? Eles são entidades distintas. Ok? Entidades distintas.
Desagrupado, um interfere no outro. Não agrupado, o que está dentro do grupo não interage com o que está fora do grupo. Obviamente, o que está dentro do grupo interage com o que está dentro do grupo, né? Se eu dentro do grupo fizer isso aqui, ele fez o vazado. Vocês notaram uma coisa? Que eu subtraí um do outro? Ó, eu consigo ver o grid lá dentro, correto? Dá um Ctrl Z. Se eu pegar essa face, elevar, ele cria as faces laterais necessárias para complementar aquele volume. Ok? Ele cria esta face e esta face. Se eu empurrar para baixo, ele cria as faces complementares. Se eu continuar empurrando até esta face azul e encostar nesta face aqui embaixo, ele subtrai um plano do outro. Então, se eu pegar aqui e continuar levando, vou clicar naquele vértice. Por que eu vou clicar naquele vértice? Porque eu estou levando reto para baixo, então, mesmo que meu mouse não está em cima da face, eu estou levando reto, né? Não estou inclinando aquilo lá. Ele só consegue ir ortogonal ao plano que eu estou mexendo. Então, ele vai descer reto e vai encostar lá, mesmo que eu não esteja vendo a face. Eu não preciso clicar no ponto do meio da face. Eu só preciso clicar num ponto ortogonal, no mesmo plano, né? Ó, não preciso clicar aqui no meio. Eu posso clicar aqui, ó, e ele subtrai aquela face de cima da face de baixo. Ok? O sentido de grupo no Format é o sentido de bloco no sketch. Estou chegando lá. Mexe em um, mexe em outro. Você quer dizer componente e não bloco do sketch. Mas o Format ele não faz distinção entre grupo e componente. Mas como a maioria de vocês nem sabe o que é componente, então não vou entrar muito nesse aspecto. Mas o que é isso? Agora sim, vamos fazer uma cópia desse objeto. Seleciono o grupo fechado, seleciono, botão direito, abrir o menu de contexto, tá? Este elemento aqui embaixo, ó, cópia. Cliquei na cópia. Olha o que acontece, gente. Cliquei e trago para baixo. Errou. Pego por um vértice e começo a carregar, ó. Ele não está copiando, ele está movendo. Aperto o Ctrl, aí sim ele vai intercalar a ferramenta. Agora ele virou cópia, ok? Cliquei. Se eu entrar, esta é uma cópia deste elemento. Se eu entrar aqui e empurrar essa face para baixo, olha o conezinho de cima, ó. Fica igual, né? O que o colega ali, qual é teu nome? Augusto. Que o Augusto comentou antes. Isso aqui chama-se, no SketchUp, significa componente, né? Componente significa que toda cópia é uma instância da cópia anterior. Ou seja, ele é uma réplica exata do objeto anterior. Se você mudar o objeto anterior, ele muda também. Ele sempre vai estar referenciado ao bloco anterior. Mas não é sempre. Eu posso alterar isso. Então, eu posso selecionar esta cópia com o botão direito, selecionar essa opção aqui, ó, tecla de atalho MU, ou MU, Make Unique, ok? No momento que eu fiz essa cópia ser única, ela não está mais instanciada à cópia anterior. Já vou aí, aguenta aí. Então, se eu entrar agora e modificar isso aqui novamente, ó, vou deletar isso aqui, ele não deletou o anterior, ó, tá? Então, esse permaneceu e esse não tem. Então, fiz uma cópia. Se eu torno único, ele não traz a mudança. Se eu modifico... Desculpa, se eu não torno único, tudo que eu modificar no primeiro vai modificar nos outros, ok? Então, o colega perguntou ali, como é que é o nome? Augusto perguntou ali, ó, na matriz, né? Então, com o botão direito, grupo fechado, estou na primeira, tá? Eu tenho essa opção aqui da matriz, tá? Isso é uma cópia, esse aqui cópias múltiplas e esse matriz. Cliquei, ele me abre
a interface de matriz. Eu posso distribuir um número qualquer de peças ao longo de um caminho. Por exemplo, bote 20 peças nestes 5 metros. É uma opção. Aí ele vai pegar 5 metros e dividir pelo número de peças que eu quero colocar. Mas eu posso colocar com um tamanho específico, tá? E aqui, se é linear, numa linha, óbvio. Radial, angular a partir de um centro, ok? Vou botar ali, agrupe cada sólido e depois faça a matriz. Se eu já não tivesse agrupado, ele agruparia para mim, tá? Se eu clicar nisso aqui, eu posso não clicar também. Então, vou botar lá, por exemplo, 3 cópias, ok? E agora eu preciso pegar num vértice e arrastar para o lado, ó. Se eu botar 15 metros aqui, se eu botar 17, 18, ele vai aumentando a distância entre cópias, né? Notem uma coisa. Ó, se eu botar 1 metro, tá um do lado do outro, um em cima do outro, porque ele considera a largura do meu bloco como parte da distância. Então ele não está começando assim, o fim de um e o começo do outro, e daí 10 é 10 de distância entre eles. É o começo de um em relação ao começo do próximo. Então eu primeiro tenho que vencer a largura do objeto para depois dar a distância entre eles. Ou seja, eu primeiro preciso dar essa distância aqui, ó, uns 13 metros mais ou menos. E agora, se eu quiser que esse meu cilindro aqui esteja afastado 5 metros desse aqui, eu tenho que afastar mais 5, né? No caso ali, 19. Vou trazendo ali até 19 ou tab 19, ok? E ele fez as cópias. Todas elas são iguais. Vou modificar de novo, ó. P, não, que P, estou acostumado com sketch aí. Clico ali, levo para baixo e ele modificou de todos. Tudo bem? E eu posso, obviamente, pegar qualquer um deles, tá? Selecionar MU, Make Unique. Agora, se eu modificar esse aqui, este que ainda estão associados permaneceram o mesmo, ao passo que esse aqui, que eu tornei único, não modificou. Atenção para isso aqui, ó. Agora eu vou lá e vou fazer uma nova matriz desse aqui. Só que dessa vez para cima. Novamente, esses aqui, ó, se eu vier aqui e deletar, ele deleta de todos. Ou seja, esta nova matriz está novamente instanciada nesse aqui. Mas esse aqui agora é independente desses aqui, tá? Tudo bem? São clones mesmo, clones idênticos e sempre serão. Só se eu pegar um deles e falar, não, você agora seja diferente. Diga lá. Esse? Não, vai deletar só dos que ainda estão associados nesse momento do tempo. Como assim? Se eu pegar esse aqui e fizer uma matriz, ele vai estar, os três ainda estão associados. Porque a primeira referência nunca se perdeu, tá? Mas vamos testar isso aí para ver, ó. Matriz 3, linear, ok, selecionei. Cliquei fora, tá, gente? Isso aí é comum. Eu tenho que clicar no vértice. E agora, trazer aqui para baixo. E se eu pegar este aqui e subir ele, ó, todos eles vão estar associados, ó, tá? Porque a primeira referência não se perdeu, tá? Esta linha aqui não se perdeu a referência. Esse aqui não, esse aqui eu fiz único, então ele será único dos pais dele, né? Então ele virou filho desgarrado lá e criou a própria família dele. Até aqui, gente, alguma dúvida? Alguém teve dificuldade de repetir? Todo mundo fez junto comigo? Fora o Augusto? O Vitor? Não, o Augusto fez, então. Obrigado. Todo mundo? Então tá. Então, ó, eu fiz um exercíciozinho aqui.
para vocês treinarem isso aqui. Então, botei lá no nosso Moodle, ok? Prática dos comandos básicos. Tem uma descrição do que fazer e, se vocês estiverem com dificuldade, tem a descrição do passo a passo junto. O que é? Bom, cria um cubo. Aí faz uma extrusão, né? Agrupa o cubo. Faz um array. Modifica ele. Tem um passo a passo ali. Pra gente praticar isso aqui, tá, gente? Vamos lá? Talvez algum de vocês tenha alguma dificuldade com isso. Depende do computador, mas em princípio, quando eu vou salvar, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de salvar localmente no meu computador ou salvar na minha conta do 360, que está vinculada ao e-mail de vocês aí. Tanto faz, tá? Desde que seja salvo e vocês tenham um arquivo. Para botar no Moodle, provavelmente uma hora vocês vão ter que salvar localmente para depois vincular lá. Mas pode ser a última coisa que vocês fizerem. Se eu quero fazer uma seleção com mais de um objeto, né? Eu tenho várias opções, ó. Eu posso clicar, aperto o Ctrl e vou incorporando na minha seleção os objetos que eu quero, vou clicando em cima deles, com o Ctrl apertado. A partir desse momento, se eu quiser mover, eu vou mover aqueles todos que eu selecionei, ok? O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer uma janela de seleção. Se eu fizer da direita para a esquerda, qualquer coisa que tocar dentro da janela de seleção vai estar dentro da seleção. Se eu fizer da direita para a esquerda, somente o que estiver 100% dentro da janela de seleção será selecionado, ok? Essa aqui vale para o CAD e vale para o Formit também. Tudo bem? Então, janelinha de seleção, ou eu posso manter o Ctrl apertado e selecionar os elementos que eu tenho.